Muito bem-vindas ao podcast Dr. Fabrício Matheus. Aqui você vai escutar histórias sobre ansiedade, exemplos do dia a dia e como você pode abordar esse assunto na sua vida. A gente vai desmistificar aqui o assunto sem tabus, sem estigmas, tá certo? Meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico, especialista em medicina de família e eu ensino pessoas comuns a diminuir os sintomas de ansiedade da sua vida da forma mais natural possível em até 6 semanas, beleza? Então, vamos nessa, falar do tema do episódio de hoje. O tema do episódio de hoje é um tema que, assim, é bem importante porque eu acho que boa parte das pessoas trabalha, né? Então, a gente vai falar sobre ansiedade relativa ao trabalho, como que a gente equilibra carreira e o bem-estar mental, né? E o bem-estar emocional. Porque, cara, desde que eu comecei a trabalhar, principalmente, isso lá da época dos estudos, eu percebi a importância que é você ter um equilíbrio entre a sua saúde emocional e o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de estudos. Porque uma coisa pode prejudicar a outra, uma coisa pode levar uma barra a outra, tá bom? Pessoal, quem que se inscrever no workshop Ansiedade Dominada vai ser amanhã, tá? A inscrição é gratuita. Caso não tenha conseguido, é só entrar no link que está na bio do Instagram, entendeu? Então, tem no Instagram, tem no YouTube, no Facebook. É só colocar o e-mail, tudo bem, e confirmar a inscrição. Vai ser amanhã, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Aí não vai ser aqui no Instagram, não vai ser no Facebook, vai ser num ambiente separado. Por isso, você precisa se inscrever. Tudo bem? Então, se você ainda não se inscreveu, hoje é literalmente o último dia. Tá? É o último dia, o workshop vai ser amanhã já, tá certo? Então, ainda dá tempo. Então, se você não se inscreveu, vai lá, coloca seu e-mail, que você já vai cair no grupo de WhatsApp com a minha equipe, o pessoal já vai mandar lá uma pesquisa para você responder, tá certo? Sobre o workshop. E amanhã, às 8 da noite, a gente vai estar junto. Lembrando, não vai ser pelo Instagram, não vai ser pelo Facebook, não vai ser pelo YouTube. Por isso, precisa se inscrever, tá? Recado dado, vamos voltar para o tema. E o tema é justamente a ansiedade no trabalho. Como que a gente equilibra essa questão da carreira e do bem-estar emocional. O propósito desse episódio é justamente vocês entenderem que a gente não pode simplesmente tentar ficar separando as coisas. Ah, não, porque eu tenho uma vida no trabalho, eu tenho uma vida na família, uma vida no relacionamento, não tem essa. É igual ao organismo. Por isso que eu falo, a ansiedade, às vezes, ela pode dar sintoma físico, né? Às vezes você sente contratura no pescoço, dor de cabeça, palpitação. E o que que acontece? Se você tem sintomas físicos decorrentes de problema emocional, é óbvio que não dá para você ficar compartimentando a sua vida. Porque se você, por exemplo, tem problema no trabalho, isso vai afetar o seu emocional. Isso vai afetar a questão da ansiedade e vice-versa. Então não adianta eu querer performar bem no trabalho e muito bem no trabalho e achar que vai dar certo, né? Se a sua saúde emocional não vai bem. Vamos ver. Não, gente, vamos lá. Quem tá no grupo tá inscrito. Pode ficar tranquilo. Se você tá no grupo do WhatsApp, você tá inscrito. Fica tranquilo. É porque é amanhã, tá? Então amanhã é só prestar atenção que lá no WhatsApp vai ser mandado o link do workshop. Então não preocupa, tá bom? Não precisa preocupar. Eu vi que tem um pessoal preocupado aí. Então, se você está no grupo de WhatsApp, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que você já está confirmado. Tudo bem? Não precisa preocupar. Amanhã o link vai ser mandado lá no próprio grupo. Tudo bem? Voltando. Igual eu estava falando, não tem como você separar as áreas da sua vida. Né? Não dá para você falar, não, porque eu trabalho aqui e isso não vai conversar com o ambiente dentro de casa. Cara, sempre afeta. Sempre afeta. É óbvio que às vezes precisa partir um esforço da nossa parte para não deixar certas coisas afetarem as pessoas que a gente ama. Então, por exemplo, às vezes está pesado no trabalho, né? Tá uma sobrecarga ali, é um período mais difícil, às vezes o hospital tá lotado, tô falando aqui exemplo de médico, tá? Não é por isso que eu vou chegar em casa e descontar na pessoa que tá comigo, entendeu? Não é por isso que eu vou descontar nos meus amigos, ou descontar nos meus colegas. Mas, assim, a carga, ela existe, entende? Da mesma forma que, às vezes, você tá até indo bem no seu trabalho, mas tá com algum problema em casa, ou problema de ansiedade, né? Você não tá conseguindo dormir bem, porque está ansioso, porque está ansiosa, tá comendo demais, entendeu? E tudo isso te deixa
mais lento, aí você não consegue trabalhar direito, você não consegue estudar direito, entendeu? Então, o primeiro ponto é esse, é você ter essa noção de que as áreas da nossa vida e do nosso corpo, da nossa saúde, elas se conversam. Não tem essa de separar uma coisa da outra, tá certo? Não existe isso. Ah, não, porque trabalho é trabalho, família é família, saúde é saúde. Não, uma coisa afeta a outra. É como se fossem várias cordas que elas estão interligadas, tá certo? Se você não se dá conta disso, você não consegue abordar da maneira integral que eu ensino, né? Da forma com que eu ensino, que a gente buscar arrumar as coisas do jeito mais natural possível, ok? Falando em prevalência, a ansiedade ela é muito prevalente em ambiente de trabalho que tem uma pressão muito alta ou uma carga de trabalho muito alta. Eu não sei exatamente com que vocês que estão aí ao vivo trabalham, tá certo? Mas provavelmente em algum momento da sua vida você já deve ter se sentido ansioso ou ansiosa por causa do trabalho. Eu sei porque lá atrás eu já me senti muito. Hoje, né, depois de passar por toda essa questão de conhecimento, de ter experiência, de eu mesmo ter sofrido bastante com ansiedade, eu consigo controlar isso. Eu consigo lidar muito bem com isso. E por isso eu consigo viver melhor a vida, entendeu? E o que acontece? Se você não tem essa noção, se você não tem essa noção, o trabalho ele pode afetar a sua saúde, tá certo? A carga, às vezes falando em horas mesmo de tempo, você não consegue cuidar da sua saúde, entendeu? Quem não conseguiu entrar no grupo, é só se inscrever de novo que vai dar para entrar de novo, tá? É só colocar o e-mail, pode ser o mesmo e-mail, não tem problema, tudo bem? Coloca lá. Voltando, você não tem como separar a questão das horas de trabalho, do ambiente de trabalho, dos colegas de trabalho, às vezes a pressão de um chefe, às vezes a pressão, por exemplo, tem gente que tem o pagamento atrasado, tem gente que não ganha tanto quanto gostaria, ou às vezes o dinheiro não é o suficiente, às vezes está com as contas no vermelho, e tudo isso vai escalonando, tudo isso gera por si só uma ansiedade, porque a ansiedade, antes de ser um transtorno, né, antes de ser uma coisa negativa para a nossa vida, ela é um mecanismo de defesa. Então, a ansiedade surgiu originalmente para ser um mecanismo de defesa, tá certo? Porque se lá atrás o ser humano tivesse ansiedade para fugir dos perigos, para lidar com os perigos, ele estaria lascado, né, biologicamente falando. Só que hoje, no mundo que a gente vive, é igual medo, né, quando você tem medo das coisas. O medo, às vezes, ele pode ser irracional. Ele pode não conversar com as coisas que são de fato reais, entendeu? Então, eu sentir medo de alguma coisa, eu estar ansioso por algo, tudo isso nem sempre está correlacionado com aquilo que é real, porque uma pessoa que sofre de uma ansiedade muito forte, ela desconecta um pouco a realidade, entendeu? Às vezes ela passa tempo demais na cabeça, dentro da própria cabeça. E o que acontece? Se você está passando muito tempo dentro da sua própria mente, com muita preocupação, com um monte de pensamento que passa, e você não consegue se concentrar em nenhum deles, às vezes as pessoas falam contigo, às vezes o seu chefe fala contigo, o seu colega fala contigo, e não bate a conversa, né? Às vezes você é grosso, às vezes você não atende uma demanda que era para ser sua, e às vezes você começa a falhar com o seu trabalho. E a partir disso, gente, eu já atendi acidente de trabalho por conta de desatenção, que a pessoa estava muito ansiosa. Às vezes ela estava com a cabeça em outro lugar, ela trabalha ali com um trabalho mecânico, um trabalho mais braçal, uma coisa que exige muita atenção, e a pessoa se acidenta, porque ela está ansiosa, né? Porque a cabeça dela não está ali, naquele momento, entendeu? Então, por isso é importante a gente abordar a ansiedade não só para que a gente performe melhor no trabalho, para que a gente gere melhores frutos, para que a gente possa ser promovido, para que a gente possa, de fato, ganhar o nosso dinheiro, o nosso sustento, mas que também a gente se cuide, entendeu? Porque se eu tenho ansiedade mesmo, eu estou mais propenso a ter problemas de relacionamento no meu ambiente de trabalho, e isso não é bom, ok? E eu também estou mais propenso a sofrer acidentes. E aqui eu estou falando principalmente para as pessoas que trabalham com trabalhos mais físicos, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor, eu sou médico, e eu sou médico cirurgião, e aí eu vou fazer um procedimento. Eu tô com bisturi, com instrumento cortante lá. Se eu não tô com a minha cabeça 100% ali, se eu tô ansioso, está passando um monte de preocupação, um monte de pensamento, cara, você corta a mão, você pode errar o procedimento, entendeu? Então, isso é muito perigoso,
Porque às vezes os danos não são só para si, você pode gerar dano no outro, dependendo do caso, tá certo? Então, falando como que a gente equilibra, né, a questão da carreira com o bem-estar mental, com o bem-estar emocional. Primeiro é isso, a gente entende o contexto da ansiedade na questão profissional, igual eu acabei de falar. Falando da forma com que a gente define, né, a ansiedade. Mais ou menos isso, é uma angústia, um medo, uma aflição, um sentimento ali que você tem a questão dos pensamentos, entendeu? E tudo isso pode ir escalonando e manifestando em sintomas mesmo, sejam eles psíquicos ou físicos, tá certo? Olha lá. Pois é, gente, às vezes é isso mesmo, você tá com uma correria na sua vida e você pega ansiedade, você fica ansioso, né? Pelo fato de ter uma sobrecarga. Às vezes a gente deixa de prestar atenção na nossa própria vida. Então, por exemplo, se eu tô com excesso de carga de trabalho, eu tenho muita demanda, e aí, de repente, por eu ter muita demanda, eu deixo de prestar atenção em algumas coisas que são muito importantes, tá? Então, a alimentação, meu sono, os meus relacionamentos, esse é um outro ponto que precisa ser abordado. Não é só a questão da intersecção entre a ansiedade e as outras áreas da vida, mas também os danos possíveis que um foco exacerbado e você deixar de lado outras coisas pode trazer, não porque você está fazendo isso porque você quer, ou porque você está fazendo isso de forma consciente, mas sim porque você está com ansiedade, entendeu? Você está com ansiedade. E aí são esses sintomas mesmo, né? Ou aquele aperto no peito, aquela sensação de sufoco, né? Que você fica, você está angustiado, você fica aflito, você não está entendendo direito por que isso está acontecendo. E esse equilíbrio entre a nossa carreira, entre o nosso trabalho e o bem-estar mental, ele é importante, ok? Fabrício, como que eu faço, então, tá certo, para poder equilibrar melhor tudo isso? Primeiramente, vai depender muito daquilo com o que você trabalha. Eu, por exemplo, eu sou médico. Então, óbvio que vão ter momentos que eu vou ter o meu descanso, que eu vou ter o meu lazer, só que eu não consigo cortar 100% possíveis contatos, que às vezes vai ter um paciente que vai precisar de mim. Às vezes eu vou precisar receber alguma notícia para que eu possa agir, entendeu? Fora do horário de trabalho. Mas isso é uma particularidade da minha profissão. Mas mesmo assim, ainda assim, eu tenho algum poder. Como, por exemplo, eu posso separar os tipos de contato que chegam até mim. Eu posso usar, por exemplo, um outro número, uma outra rede, para ter o contato comigo. Entendeu? Eu posso fazer esse filtro para que essas questões do trabalho não fiquem ali batendo no meu dia a dia. Entendeu? Não fique ali a todo momento no meu dia a dia. Da mesma forma, é muito importante que você tenha momentos os quais você possa se desligar do trabalho. Tipo assim, desligar mesmo, ok? Então, às vezes, para você, pode ser aquele momento de uma atividade física, né? Você vai fazer uma caminhada, você vai encontrar algum amigo, por exemplo, vai fazer uma atividade compartilhada, vai praticar um hobby. Gente, isso aqui é muito bacana e tem um efeito muito positivo, falando em ansiedade. Adquirir um hobby. Fabrício, o que são hobbies? Cara, tem vários tipos de hobbies. Vou dar uns exemplos de hobbies bem básicos, tá? Por exemplo, crochê, costura, isso é um tipo de hobby, entendeu? Às vezes você montar quebra-cabeça é um tipo de hobby, porque são tarefas que elas demandam da sua mente, entendeu? Elas tendem a demandar algum esforço, não é uma coisa que você está fazendo porque você precisa fazer, igual ao seu trabalho, tá bom? Mas que você goste. Por isso que o hobby, ele é diferente do trabalho, porque você pode até ganhar algum dinheiro com o seu hobby, porque tem gente que faz uma rendinha extra, por exemplo. Ah, se eu sou uma pessoa que eu costuro, que eu faço crochê, que eu faço artesanato, eu, num primeiro momento, eu faço isso para me sentir melhor, para extravasar os ânimos, mas eu posso até criar uma renda extra, entendeu? Isso é bacana, porque além de melhorar a ansiedade, e isso pode trazer um benefício financeiro. Da mesma forma, igual o pessoal citaram ali, ó, dança. Dança é bacana, porque ela se enquadra tanto em hobby quanto em atividade física. Então, se você pratica dança, por exemplo, com uma certa constância, isso é muito bom, porque você se desliga do trabalho, que você está exercitando o seu corpo, ok? Igual falaram mais ali em cima também, que voltou a malhar. Perfeito, gente, é isso. Você pode ter uma intersecção
entre hobby e atividade física. Porque, por exemplo, tem gente que faz atividade física e não gosta. E o que eu recomendo, gente? Qual que é o melhor tipo de atividade física? É aquela que você gosta, é aquela que você consegue fazer, entendeu? Não tem, não, é corrida, é musculação. Para quem não está fazendo nada, é qualquer coisa, tá bom? Porque se você está no sedentarismo, você simplesmente dá uma volta no quarteirão e já é vitória, pô. Já é maravilhoso, entendeu? Mas agora, se você conseguir uma coisa que você gosta, aí é melhor ainda. Poxa, se eu pratico musculação, se eu danço, se eu faço uma corrida e eu gosto dessas coisas, isso encaixa naquela intersecção de hobby e de atividade física. E é louco que eu já trouxe um estudo aqui, num episódio passado, que ele mostrava justamente que tinham 3 coisas, né, que eles dividiam as pessoas ansiosas em 4 grupos. A gente tinha o grupo das pessoas que não faziam nada, né, que elas simplesmente tinham ansiedade, e aí os cientistas iam acompanhando essas pessoas, né, os pesquisadores. Tinha o grupo que praticava atividade física só, tinha o grupo que fazia algum hobby, mas aí quando eu falo hobby é uma coisa mais, um crochê, alguma coisa mais específica, e tinha o grupo que meditava, né, que fazia meditação. E aí, no final desse estudo, o que eles faziam? Eles mensuravam novamente os níveis de ansiedade dessas pessoas, desses 4 grupos. E o resultado foi muito surpreendente. Por quê? O grupo que não fez nada, ele não obteve melhora nenhuma. Nada. Ele continuou na mesma, alguns até pioraram. Todos os outros 3 grupos, que aí a gente inclui atividade física, que a gente inclui hobbies, que a gente inclui meditação, todos esses outros 3 grupos, eles tiveram uma melhora significativa dos sintomas ansiosos. Eles melhoraram bastante, bastante mesmo. Isso aqui, a gente nem falou de medicação, a gente só falou de hábito, tá certo? Então, olha que louco. Agora você pensa aqui comigo. Nossa, Fabrício, então você falou que uma pessoa que só fez atividade física, ou que só meditou, ou que só praticou um hobby, ela já melhorou da ansiedade? Já teve uma melhora significativa? Sim. E agora imagina, se você pegar e fazer tudo isso, se você empilhar esses fatores protetores, se você empilhar essas coisas positivas na sua vida, entendeu? Isso daí melhora bastante a ansiedade. Vamos lá. Como fazer para aliviar a pressão que eu sinto na minha cabeça? Dores nos ombros, na mandíbula. Gente, primeiro ponto, falando em dores físicas, né, quando elas advêm da ansiedade. Se eu sou uma pessoa ansiosa e eu passo a manifestar sintomas físicos, a primeira coisa que precisa ser feita é ver se realmente esses sintomas físicos estão correlacionados à ansiedade. Porque eu preciso eliminar algumas causas orgânicas. Então, por exemplo, se eu tenho dor na mandíbula e eu tenho dor de cabeça, dor na nuca, uma coisa assim. Uma coisa que tem que ser investigada é a musculatura aqui, tá? A musculatura temporomandibular. Pode ser que às vezes eu tenha algum desnível na minha dentição, tá? Aí eu teria que ver com o dentista. Pode ser que eu tenha alguma coisa relativa ao ato de morder. Pode ser que eu tenha um bruxismo advindo da ansiedade. Nesse quadro já se enquadra a questão ansiosa, né? Quando a pessoa fica muito ansiosa, ela pode desenvolver um bruxismo. O que é um bruxismo? É um quadro que quando você vai dormir, você fica forçando sabe quando você morde e aperta os seus dentes, né? Você faz aquela oclusão do dente, e isso acontece no sono de forma involuntária, e você acaba mordendo parte da bochecha. Isso machuca muito. Para você saber se você tem bruxismo, né, mais forte ou mais a longo prazo, é bem fácil. Você pega, puxa aqui a lateral da sua bochecha, olha no espelho e vê se está marcado, vê se é uma linha por dentro, né, tipo uma cicatriz. Se você tem isso dos 2 lados ou de um lado, pode ser que você tenha bruxismo, entendeu? Então, se você tiver bruxismo, é um sinal aí de que você pode ter ansiedade, tá? Porque essas coisas, esses quadros, eles se conversam bastante. Eu sei porque eu já tive, entendeu? Que muita gente não sabe da minha história. Eu vou contar melhor sobre, para vocês me conhecerem um pouco mais amanhã, no workshop. Então, se você não fez sua inscrição, faça. É gratuito, vai ser online, às 8 horas de Brasília, tudo bem? E vai ser ao vivo. Então, eu vou contar lá, vou explicar melhor sobre esse quadro, mas só para falar um pouquinho, eu tinha muita ansiedade antes de sequer fazer medicina. Eu nem sabia o que era ansiedade, né? Na época eu tinha os sintomas, mas eu não entendia. E uma das formas que a ansiedade se manifestou em mim foi pelo bruxismo, entendeu? Ou seja,
eu mordia a lateral da minha bochecha e ficava toda machucada, ok? Ficava toda machucada. Pessoal que tá pedindo link, tem o link na bio do Instagram, tá bom? Pode ser aquele link lá, lista de espera, que você, quando você entra na lista de espera, você já entra pro grupo, tá certo? Você já entra pro grupo, pode entrar lá, tá bom? E ó, pode ficar tranquilo que quem não conseguir fazer a inscrição, me manda uma mensagem, tá? Me manda uma mensagem aqui no Instagram, que quando eu terminar a live, se você não tiver no Instagram, se você tiver no YouTube, no Facebook, só me mandar uma mensagem, que quando eu terminar a live, eu vou mandar o link para você entrar de novo, tá bom? Então pode ficar tranquilo, beleza? Que atividade física, endorfina, hormônio do prazer. Uhum. Sim, é isso mesmo, gente. Atividade física é bom, muito bom, os hobbies também, porque tem essa questão de você ficar endorfinado, né? Que é você acaba, o seu organismo, biologicamente falando, né? Acaba liberando uma sensação de bem-estar muito boa, que é até uma sensação de recompensa, né? Você se sente recompensado duplamente. Por quê? Primeiro, porque você fez uma coisa boa para o seu corpo, né? Para o seu organismo. Então, só por isso você já fica bem. Mas o seu próprio corpo, ele entendendo como isso funciona, ele vai liberar uma carga de hormônio ali naquele momento, né? E posteriormente, que vai te gerar uma sensação muito boa de bem-estar. Por isso que às vezes quando a gente faz ali uma coisa que a gente gosta, uma atividade física legal, apesar de a gente estar cansado fisicamente, a gente se sente bem depois, né? É legal isso. Você conseguir se sentir bem após isso, mesmo cansado. Isso é muito bom, tá bom? Falando em sinais de ansiedade, como assunto que a gente está falando um pouco de trabalho, né? Sinais de ansiedade no trabalho. Um dos sinais aí que a gente tem que prestar muita atenção é quando você sente que não está dando mais conta, né? Que você se sente sobrecarregado. E às vezes nem é pela quantidade de serviço, é porque você mesmo, você mesma, já não está conseguindo fazer aquilo com tanta perfeição ou com tanta atenção. Isso é um sinal de alerta, tá? Para ansiedade relativa ao ambiente de trabalho. Porque se eu não consigo ter a mesma performance que eu tinha antigamente, se eu estou decaindo, isso quer dizer que tem alguma coisa acontecendo que eu preciso ficar de olho, que eu preciso prestar atenção. Entendeu? Porque se eu não abordar isso, isso pode passar a me prejudicar no trabalho. Aí, se eu sou uma pessoa que eu sou empregado, se eu sou contratado, pô, eu corro risco, né? Eu corro risco de perder emprego, eu corro risco de ser chamado a atenção, de tomar uma advertência, entendeu? E quando eu trabalho sozinho, porque muita gente é autônomo, né? Muita gente tem negócios próprios, isso também é ruim, porque às vezes você pode ter desatenção com o seu cliente, você pode deixar passar batido alguma coisa, né? Igual se tem exemplo aqui no cirurgião, por exemplo, né? Que se corta sem querer, ou alguém que às vezes conta o estoque errado, às vezes a pessoa trabalha com loja, ela deixa passar algum número, ela faz conta errado, e tudo isso porque ela está ansiosa, né? E essa sobrecarga mental, digamos assim, né? Esse excesso de pensamento, essa angústia, essa aflição, ela pode refletir na sua performance dentro do seu próprio serviço, tá certo? Dentro do seu próprio serviço. E aí, como que a gente faz, né, para melhorar isso, para abordar isso de uma forma melhor possível? A gente já falou aqui, né, vocês aí interagiram, a gente citou sobre a questão da atividade física, citou sobre a questão dos hobbies, tá certo? Vou falar uma outra coisa que eu gosto bastante, que são os limites saudáveis. Como assim, Fabrício, os limites saudáveis? Poxa, se eu tô com uma ansiedade relativa ao ambiente de trabalho, e às vezes eu tenho colegas que estão passando dos limites, às vezes o próprio chefe está passando do limite, ou você mesmo, né, no caso de trabalhar sozinho, está passando dos limites, o que acontece? Você precisa traçar uma linha na qual você fala, ó, gente, daqui para frente eu não vou, entendeu? Daqui para frente não pode. Então, a mesma coisa, eu trabalho em um hospital, por exemplo, né? Eu não trabalho em regime de plantão, eu trabalho em regime de ir lá ver os pacientes, né, atender os pacientes. Só que esses pacientes estão internados, estão no hospital. Se acontece alguma coisa com eles, quem que precisa ser chamado? É o plantonista. Só que eu não sou o plantonista, entendeu? E aí que às vezes acontece das pessoas entrarem em contato comigo, porque eu também sou médico. Só que aí é o ponto de eu entender que não é a minha função naquele momento, porque senão você fica sobrecarregado com a função que às vezes é de outra pessoa, entendeu? Da mesma forma, às vezes você trabalha com vendas. Ah, eu trabalho com vendas, e às vezes liga alguém porque quer fechar um negócio numa hora muito ruim. Cara, eu sei que tem certos negócios que você precisa dar a devida atenção, senão você perde. Mas, gente, se você ficar
100% ligado a todo o momento, por exemplo, no momento que você está com a tua família, no momento que você está no teu lazer, para resolver questões de trabalho, isso é um prato cheio para gerar mais ansiedade, tá bom? Porque aí você não está conseguindo estar 100% presente ali. A sua atenção ela fica dividida. E quanto mais coisas, isso é muito prevalente em pessoa que tem ansiedade. Porque tem muitas coisas da vida, igual eu falei, a gente não tem como separar, tá? Eu não separo o trabalho, da família, tudo acaba afetando de uma forma ou de outra. Só que a questão é a atenção que a gente dá. Então, se eu tenho aqui 100%, né? Vamos colocar uma quantidade de 100% de atenção. Maravilha, o pessoal conseguiu entrar no grupo. É isso aí, galera. Isso aí, amanhã a gente vai estar junto lá no workshop. Muito bom, ó. Vai ser sensacional. Quem não se inscreveu, lembrando, não vai ser pelo Instagram, não vai ser pelo Facebook e não vai ser pelo YouTube. Eu vou mandar o link pela plataforma que vocês vão assistir, tá? Vai ser numa live fechada ao vivo, tá? O workshop vai ser fechado só para quem se inscreveu. Então precisa estar no grupo, beleza? Então vejo vocês lá. Mas voltando, a gente estava falando de atenção. Eu tenho uma atenção que ela é limitada. Se eu tenho 100% de atenção e eu divido ali 50% com o trabalho, 50% com a minha esposa, meu esposo, com meu filho, com a minha filha, você entende que eu não estou dando 100% para essa pessoa que eu amo? Entendeu? E aí isso passa a gerar ruído dentro do relacionamento. Porque mesmo que você não esteja falando, porque assim, uma coisa é eu falar, eu manifestar isso, porque tem gente que faz, né, que não tá nem aí, que pega ali o celular, começa a mexer, começa a fazer, aí deixa tudo pra lá, entendeu? Outra coisa é a pior forma, porque você não consegue resolver o que você tem para resolver e você também não consegue estar presente. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes é uma coisa que está me preocupando bastante no trabalho e eu sei que eu não vou resolver. O ideal é, cara, desencana. Ah, Fabrício, mas eu não consigo, porque eu sou ansioso e aquilo fica reverberando na minha cabeça, fica passando, passando, passando. Um exercício que eu ensino e que eu gosto, anota. Pega isso, tira da sua cabeça, como se você fisicamente tirasse da sua cabeça e passasse para um papel ou para um bloco de notas no celular. Anota tudo aquilo. Eu estou preocupado porque hoje estava tendo uma goteira lá dentro do meu escritório e eu preciso resolver isso no máximo amanhã. Só que à noite você vai jantar com a sua família. Cara, a partir do momento que você anotou isso, de certa forma, você guardou essa coisa que ela é importante, mas que você não ia resolver ali no jantar com a sua família, para o outro dia. E isso te libera espaço. Aquela atenção que antes ia estar dividida entre você e o problema lá do seu trabalho, agora ela está 100% para sua família. E aí você consegue aproveitar melhor o momento com eles, né? Consegue ser mais prazeroso, consegue ser mais produtivo, consegue ser muito melhor e você fica menos ansioso, menos ansiosa, entendeu? Então, isso é muito importante. Uma outra questão que eu ensino para as pessoas: autocuidado, tá bom? Autocuidado. Às vezes, nessa correria da vida, digamos assim, a gente deixa a nossa saúde, não só a saúde, a nossa aparência, às vezes, a forma com que a gente se cuida mesmo, de lado. E, gente, não façam isso, tá? Não façam isso, porque quando você deixa o autocuidado de lado, você está falando para você mesmo que você não importa tanto. E se essa é a mensagem que você, tá, que está vivendo a sua própria vida, está dizendo para si próprio, dentro das suas próprias atitudes, imagina os outros quando eles te olham, entendeu? Às vezes uma pessoa que não cuida da saúde, que é desleixada, que é desorganizada, sabe? Se eu tenho tudo isso intrínseco ali dentro da minha vida e eu não faço nada a respeito, não busco formas de melhorar aquilo, é óbvio que isso vai atrapalhar o meu trabalho, eu vou ficar mais ansioso e isso vai me atrapalhar. E entra naquele ciclo, né, do efeito dominó negativo, que eu já citei várias vezes aqui, de você fazer uma coisa que não é boa para você, que ela afeta um ambiente, como, por exemplo, o tema dessa live, que é o trabalho, e aí por você ir mal no trabalho, você reverbera isso na sua saúde, no seu modo de vida, nos seus relacionamentos, na sua aparência, em tudo. Entendeu? Então, por isso é muito importante a questão do autocuidado, porque como as coisas. Uma outra sacada legal para vocês terem. Muito da nossa vida gira em torno de ciclo, né? Não tem início e não tem fim. É só um ciclo que ele fica indo ali, entendeu? E muitos desses ciclos, eles são negativos, tá? Que é aquele ciclo como, por exemplo, eu estou dormindo mal,
Aí, por eu dormir mal, eu acordo atrasado. Por eu acordar atrasado, eu chego tarde no trabalho. Por eu chegar tarde no trabalho, eu trabalho mal, tomo bronca, eu tenho um relacionamento ruim com meus colegas. E aí eu levo o trabalho para casa. E porque eu levo o trabalho para casa, eu durmo mais tarde. Por eu dormir mais tarde, eu fico com insônia. Você percebe que é um ciclo e ele se repete, é um ciclo negativo? Então, qual que é a questão aqui? O que a gente tem que fazer aqui? Você tem que identificar o ponto desse ciclo que está mais fácil ou menos difícil, né? Vamos usar esse termo aqui, para você abordar, tá certo? Então, por exemplo, se você está percebendo que existe todo esse ciclo de você trabalhar mal, comer mal, dormir tarde, vê qual desses pontos fica melhor para você entrar ali. Então, às vezes, é o horário de deitar. Às vezes, é o que você está comendo. Às vezes, é o horário dos seus compromissos, né? Você firmar esse horário, você cumprir com esse horário. E a partir do momento que você corrige uma única coisinha, aí você entra num ciclo positivo, entendeu? Um ciclo positivo, porque antes, se você tinha um ciclo negativo, que era tóxico, que era ruim, que te deixava mais ansioso, que deixava mais ansiosa, agora você tem um ciclo positivo, porque agora você está fazendo as coisas da forma correta. Agora você está prestando atenção nos pontos que estão ligando umas coisas às outras, entendeu? Então, ter essa noção ampla de que, basicamente, o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa performance no trabalho, a forma com que a gente se cuida, o que a gente come, o horário que a gente dorme, tudo isso se conversa. Tudo isso se conversa. As coisas elas não estão separadas em caixinhas, tá certo? Às vezes a gente fala de forma separada, mas para cunho didático, porque na vida real, a prática é totalmente diferente da teoria. Então, teoricamente, eu tenho um ambiente de trabalho que é separado da minha casa, que é separado dos meus relacionamentos. Mas na prática, tudo se conversa, porque você acaba falando com seus familiares do seu trabalho. Porque lá no seu trabalho, se você não está bem com alguém da sua família, isso te afeta, tá bom? E tudo isso, se você não prestar atenção, te gera sintomas ansiosos, certo? Te gera sintomas ansiosos. Então, por isso, gente, é muito importante ter essa noção de que as áreas da nossa vida elas estão interligadas e quando eu abordo uma dessas áreas, eu estou gerando efeito positivo nas outras, entendeu? Então, se eu cuido dos meus sintomas ansiosos, consequentemente, eu estou sendo um melhor funcionário, eu estou sendo um melhor chefe, eu estou sendo um melhor médico, entendeu? Porque eu estou gerando um cuidado lá no início, ok? E isso vai refletir lá na ponta. É mais ou menos isso. Eu tenho 2 pontos aqui, e nesse meio do caminho eu abordo, eu consigo fazer as coisas. Igual eu falei no começo aqui do episódio. Falei sobre a questão de você praticar um hobby, né? Uma coisa que você goste. Falei sobre a questão de você praticar uma atividade física que, cara, qualquer uma. Não existe, o melhor que você tem que fazer é a musculação, mas a pessoa não gosta de musculação, não se dá bem, ela tem pavor de academia. Não precisa, poxa, não precisa. Vai, faz um yoga, faz uma caminhada, faz alguma coisa que converse com você, experimente coisas novas, entendeu? Eu poderia te dar uma lista de várias coisas que nem estão no seu radar, mas que às vezes, se você fizesse 1, 2, 3 vezes, você ia gostar muito e ia gerar muito efeito positivo na sua vida, tá bom? Então, às vezes, essa questão de romper a primeira barreira também é bastante importante. E esse é um assunto que eu vou falar melhor amanhã no workshop. Então, se você não fez a sua inscrição, faça. O link está na bio aqui do Instagram, do Facebook, para você participar de forma 100% online, 100% gratuita do workshop Ansiedade Dominada. Lá eu vou falar os 3 grandes erros que as pessoas que têm ansiedade cometem, tudo bem? E eu vou falar certinho de cada um desses erros, tá bom? E aí, faz a inscrição, ela é gratuita, você vai para um grupo de WhatsApp, tá? Nesse grupo de WhatsApp, que vai estar lá comigo, tá? Comigo e com a minha equipe, a gente vai conversando, tudo bem? A gente vai mandando os avisos, quando chegar a hora, que é amanhã, no caso, às 8 da noite, a gente vai participar junto, ao vivo. E no final, eu vou responder todas as dúvidas relativas ao workshop. Então, assim, se você tem sintomas ansiosos, se você sofre com ansiedade, você tem que participar. Você tem que participar, porque ali eu vou entregar o ouro, entendeu? Ali eu vou falar a real sobre como que a gente diminui os sintomas da ansiedade de forma natural dentro de até 6 semanas, tá certo? Então, gente, pelo episódio de hoje é isso, tá? Eu vejo todos vocês amanhã, tá?
Quem não se inscreveu, se inscreva. Então, amanhã, às 8 da noite, no horário de Brasília, no workshop Ansiedade Dominada, tá? Vai ser ao vivo. Não vai ser transmitido pelo Instagram nem pelo Facebook, tá? Vai ser por um link que a gente vai mandar lá no grupo de WhatsApp, beleza? Então, faz a inscrição lá, tá bom? Ó, tchau, tchau. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima, viu?